Ellen, tá por aí? Opa, tô sim. Tudo bem? Se você puder dar o play, por gentileza. Sim, tá tudo ok já. Ah, já tá rodando? Já. Oh, meu Deus! Sejam bem-vindas, meninas! Boa noite a todas que estão aqui hoje com a gente. Mais um dia do Alvorada Empreendedora. Espero que vocês estejam curtindo aí com a gente, estejam aprendendo. Boa noite, Ellen, Gabriela, nossa mentora hoje, Cláudia, Daiane Pereira. Já falei com a Daiane hoje, né, Daiane? Elizabeth, a Glória, Jaqueline, Juliana, Milene. Paula Serrano, a Rita, a Sandra de Paula, a Sandra Negrini, é a Kikinha que está aqui, a Vânia sempre conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais um dia aqui conosco. Eu sei que não é fácil, né, gente? É muita correria, muitas atividades, mas mesmo assim vocês se esforçaram, e estão conosco aqui hoje. Passando alguns recadinhos oficiais, eu sei que vocês já viram, mas não custa aí endossar, né, que nós estamos nos aproximando aí do Summit. Vocês estão vendo aí o compartilhamento de tela do Sim. Summit? Ó, esse aqui é o link para vocês adquirirem o ingresso para o Summit, é dia 4 e 5 de agosto. Esse código daqui, EMB075, é o meu código de embaixadora. Tem outras embaixadoras aí também, mas obviamente estou fazendo meu jabá aqui, né? Como sou embaixadora, compartilhando meu código com vocês. Então, quiser um descontinho também para adquirir, esse é o código, tá, gente? Vou compartilhar também a nossa caravana. Para quem é aqui de Sorocaba ou tá aqui próximo, quiser ir com a gente na caravana do Alvorada, até o último momento tinha 3 vagas só, tá? Essa caravana é pro dia 5 do 8. Tem a caravana Elas Voam Alto, que está sendo organizada pro dia 4, mas ainda está padecendo de algumas confirmações para ver se vai ter patrocínio ou se vai rachar, não sei como é que vai ser o andamento, tá? Que é a Bruna que está organizando. Então, acompanhem lá no grupo, para quem é daqui do núcleo de Sorocaba, vão acompanhando lá no núcleo, né? Eu acho que já até postaram, acho não, certeza, postaram um link também para fazer o levantamento, né? De quem tem interesse. Então, é importante também, quem queira ir no dia 4 fazer informar lá, tá bom? Para ver como que vão tratar esse daí. Mas o dia 5 já tá certo. A gente conseguiu aí com o nosso apoiador, né? Com o Sebrae, também tem a Associação Comercial e a Rede Todos Impulsionam Mulheres que estão apoiando aí o nosso projeto do Alvorada, que também é um apoiador aqui, e também está nos apoiando aí na caravana. O do dia 5 a gente conseguiu na faixa para vocês, tá? Não dá para no dia 4 a gente ainda não sabe se vai dar certo, se a gente vai conseguir patrocínio ou não. Mas o dia 5 já tá certo e só tá faltando três, só tinha 3 lugares até o final do dia que a Karen passou. Então corram se vocês estão vendo esse daí, porque depois pode ser que não tenha vaga, tá? Outro recadinho que eu vou dar para vocês também, a camiseta, gente. A camiseta do Alvorada. Esse daqui tá do núcleo, mas quem for de fora também a gente tem a outra. Deixa eu compartilhar também. É, Aí, olha que linda, gente, essa camiseta, que primor! Ó, a gente vai fazer agora, depois a gente não sabe quando é que faz. Então, se eu fosse vocês, eu já adquiria de vocês. Muitas meninas já mandaram mensagem aqui pra mim. A gente mandou a numeração lá no grupo. Algumas me mandaram mensagem perguntando qual que é o tamanho, se é da volta inteira ou se é da frente. É só da frente, gente. Então, ela mede daqui até aqui, ó. Sabe, na altura da axila, do sovaco. Mede daqui a aqui e esse é o padrão da camiseta, tá? Tá muito linda, eu ficaria muito feliz, né? Para quem conseguisse encomendar com a gente, conseguissem usar também no dia do Summit, vai ser muito especial pra gente. Mas fica aí o convite. O ideal é eu mandar até hoje, tá? A Cíntia deixou para mim até amanhã, mas se vocês puderem mandar, quem tem interesse, quem quer comprar até hoje, seria
excelente, né? A gente conseguiria resolver essa questão. Deixa eu ver se tem mais Qual coisas. Pix, Pamela, da camiseta, por favor? Kikinha, eu vou mandar, eu mandei no grupo, eu vou mandar lá de novo, tá bom? Que agora sim, eu não vou saber te falar. Mas eu mando lá no grupo daqui a pouco, aí vocês vêm lá, tá? É o nome da Cíntia, que é a fabricante, que inclusive tá lá com a gente no comitê de empreendedorismo. Para quem está vindo de fora, qual o valor da camiseta, Joelma Dantas? Joelma, R$ 80, tá? Tem a possibilidade de vocês mandarem o Pix, ou para quem queira pagar no cartão, de crédito, me manda mensagem falando, me manda o link, que daí eu peço para Cintia mandar o link para pagamento no cartão, tá bom? Às vezes é melhor, né? Passa no cartão, vai pagar mês que vem só. Então, quem quiser também pagar no cartão, fala para mim que eu mando o link. As meninas que são de fora, não tem problema, não tem problema. A única questão que eu vou ver é se, gente, eu tô compartilhando uma coisa, fui eu que compartilhei ou é alguém que compartilhou? Um brainstorm. Eu acho que eu que abri sem querer, né? E abri aqui sem querer. Para quem é de fora, a gente vai dar um jeito de chegar até vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou cotar aqui, tem o Mercado Livre, que são parceiros que eu sei que acaba tendo um convênio melhor, né? Se não ficar muito caro, a gente envia. Aí vamos supor que, sei lá, ficou um valor mais altinho um pouco, né? Que não depende de cobrir. Aí a gente repassa para vocês esse valor, tá? Gente, preciso que vocês entendam também essa questão. E quem for no Summit, obviamente, a gente entrega lá para vocês, tá bom? Quem tiver interesse e for lá no Summit, entrega. Ó, a Sandra colocou aí no chat o Pix da Cíntia, tá? É o CNPJ. Então, quem tiver interesse, manda o Pix lá, ou me manda mensagem pedindo o link do cartão, porque ela tem que gerar o link, e me manda o comprovante com o número da camiseta. Tem o tamanho normal e tem o tamanho baby look. Vejam lá na tabela e me manda essa informação, que assim que vocês me mandam, eu repasso, tá bom? Bom, recados dados. Eu estava aqui conversando com a nossa mentora hoje, a Gabi. E, gente, esse é um tema muito caro, tá? Ele parece assim, ai, que é um tema superficial, né? Não sei, pra mim não é, mas às vezes as pessoas não dão tanta importância como deveria, né, Gabi? E, gente, esse é um tema super em alta. Seja porque você chegou nessa consciência do quanto é importante a gente trabalhar junto e ter uma mentalidade de SG, que você espontaneamente chegou, ou seja você uma pessoa que esteja a fim de crescer o seu negócio. Porque hoje em dia as empresas que não se posicionam em consonâncias com ESG, elas acabam sendo mal vistas no mercado, tá? Principalmente se você está visando crescimento. Se você olha para grandes empresas, elas já estão com ESG instalado, em andamento, né? Seja em projetos internos, seja em projetos, apoiando projetos já existentes, há muito tempo. Então, você olha para empresas grandes, Coca-Cola, a Gabi vai falar muito mais, né? Mas estou aqui dando meu espetáculo porque eu sou dessas. Há muito tempo. Então, seja porque você chegou nessa consciência, ou seja porque você já está pensando em crescer a sua empresa, olhe para esse tema, tá, gente? Olhe para esse tema. Bom, vou apresentar aqui Gabriela Cano, ela que é líder do Comitê de Sustentabilidade aqui no Núcleo Sorocaba, consultora em sustentabilidade, formada em relações internacionais, pós-graduanda em negócios sustentáveis e ESG, tá? Espero que vocês, que ela possa contribuir aí com o seu conhecimento conosco hoje. Gabi, seja bem-vinda e a palavra é toda sua. Casa. Só uma coisa que eu queria definir aqui com você antes da gente começar. Se você vai querer fazer as perguntas, elas vão interrompendo e fazendo as perguntas, ou a gente deixa para o final? Esqueci de alinhar isso com você. Ah, não tem problema. Pode me interromper, só levantar a mão aqui, daí a gente faz. Se eu não perceber, pode mandar no chat também. A ideia é que a aula seja bem interativa, então eu trouxe bastante perguntas para todo mundo colocar no chat, para todo mundo participar.
Quem quiser abrir o microfone para falar, pode ficar muito confortável com isso, porque a ideia é que todo mundo participe, né? Como é um tema muito denso, eu tentei trazer ele de forma mais leve, porque muita gente ou não conhece, ou conhece, mas conhece pouco, não sabe como colocar dentro do negócio, então eu já trouxe justamente para deixar ele um pouco mais fluido, assim, para todo mundo interagir. Então, quem quiser, tá super à vontade aqui, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu, Gabi? Então, dando continuidade aí, né? Oficialmente a palavra é toda sua. Obrigada. Deixa eu só colocar para apresentar aqui. Tô com duas telas, gente, então eu tô uma travadinha aqui, mas já volta. Apareceu. Vocês estão vendo? Ainda não. Tá, peraí que sumiu aqui para mim vocês. Tranquilo, vai pegando Ah, eu aí. coloquei. Ixi, coloquei para compartilhar, mas não compartilhei a tela. Peraí. Agora sim, né? Agora tá aparecendo. Tá. Então, dando início aqui à aula de sustentabilidade ESG, primeiro agradecer a Pamela pelo convite, foi muito engrandecedor para mim. Essa é a minha primeira aula, então sejam bem-vindas. Estou muito feliz. Eu imagino que muitas de vocês devem estar se perguntando o que que a gente vai falar hoje que elas não saibam, né? Além de plantar árvore, que todo mundo acha que é isso, que é sustentabilidade, ESG. Mas, gente, é muito além disso, tá? Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que são esses conceitos, quais as diferenças entre eles, como aplicar isso no trabalho de vocês, como aplicar na empresa de vocês, seja ela própria ou que vocês trabalhem para alguma empresa. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, mandem mensagem no chat que eu vou estar aqui de olho. Para iniciar, então, meu nome é Gabriela Cano, novamente. Eu sou uma mulher branca de 28 anos. Eu fiz um intercâmbio no Canadá de um mês e depois eu fiquei 10 meses na Alemanha durante o meu high school, meu ensino médio lá. E quando eu voltei, eu tinha certeza que eu queria fazer relações internacionais para trabalhar com ONGs, e daí cá estou eu voluntariando desde então. Já faz mais de 10 anos que eu faço voluntariado, trabalho com projetos. E agora estou fazendo uma pós-graduação em negócios sustentáveis e ESG, justamente para continuar nessa empreitada das organizações não governamentais e principalmente nas soluções mais sustentáveis possíveis. Eu também sou líder agora do Comitê de Sustentabilidade do Núcleo de Sorocaba, do Grupo Mulheres do Brasil. Então, quem tiver confortável, quem quiser depois dessa aula vir falar comigo, querer saber mais o que que a gente está fazendo no comitê, pode vir falar comigo que eu estou super à disposição. Aqui, eu quero saber bem rapidamente o que que vocês veem em comum entre essas empresas. Aqui a gente tem uma oficina, tem uma cafeteria, uma loja, um restaurante, e do outro lado a gente tem alguém tem algum palpite do que pode ter em comum assim entre eles? Gabi cortou a sua última fala. Se você puder repetir, não sei se foi só para mim, mas Claro, eu perguntei se vocês têm alguma ideia do que tem em comum entre eles. É, Aqui a gente tem comércios menores e aqui grandes empresas, né? Algum palpite? a Joyce colocou ambiente. Eu entendo que é organização. Aqui eles estão bem organizados, embora sejam diferentes, mas eu não sei também, não tô Legal. Tem conseguindo bastante. decifrar. É difícil, né? Tem bastante ideias diferentes, mas que são todas corretas no final das contas, porque tudo se transforma em sustentabilidade. Mas a ideia aqui é que, na verdade, a gente está falando que todas elas precisam da sustentabilidade, porque todas elas têm um cliente, todas elas têm matéria-prima, todas elas, as matérias-primas vêm do solo ou da água. Então, todas elas têm em comum
a sustentabilidade no geral, né? E Interessante. aqui, quanto não custa fazer sustentabilidade? Então, normalmente a gente acha que sustentabilidade é, eu vou ter que ir lá plantar uma árvore, vou ter que ir lá ajudar uma ONG, eu não tenho tempo de ajudar e tudo mais, mas Ô, não é Gabi, você isso. não fala mal de plantar árvore, hein? Não, No não, não, semear a não. gente tem um projeto, você não fala mal. Jamais, eu sou super a favor de plantar árvores, eu sou a maior fã, mas a questão é que a gente acha que é só isso, né? Mas na verdade é muito pelo contrário, a gente começa desde casa a sustentabilidade. A gente não olha isso no dia a dia, mas a sustentabilidade é você apagar uma luz, você ter todas as suas pias, todas as torneiras, todos os encanamentos em dia para nada ser desperdiçado. Você fazer uma reciclagem do seu lixo. Aqui, algo bem importante, né, é ações trabalhistas. Então, muitas vezes a gente acha que, o meu funcionário está entrando, tenho vários funcionários que entraram com ação contra a minha empresa. Poxa, mas deixa eu ver o que está acontecendo. Por que que tantos funcionários estão vindo atrás? Será que não sou eu? A falta de gestão não está vindo de mim? E daí isso está se tornando um impeditivo para que os funcionários fiquem dentro da minha empresa, para que eles fiquem mais tranquilos. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a sustentabilidade ela é essa figura grande que tem que fazer algo renovador, mas não é. É só você não ter uma empresa parada, por exemplo. Aqui tem uma fábrica que tá, a mão de obra está parada, então ali você está gastando energia, está gastando matéria-prima, aquela matéria-prima está se deteriorando. Então você não pode deixar com que as coisas fiquem à mercê sem uma gestão, certo? Perfeito. Então, aqui no próximo que eu já brinquei aqui, né? O que que as pessoas entendem de sustentabilidade, que elas acham que é só reciclagem, plantar árvores e uma conversa entre o cliente, ou se não, entre dois colaboradores, mas não é, muito além disso, e é o que a gente vai ver agora. Então, sustentabilidade nada mais é do que garantir que a empresa consiga continuar crescendo sem desperdiçar recursos naturais, financeiros e humanos. A sustentabilidade ela tem três grandes eixos, né? O social, o ambiental e o econômico. Vocês vão ver mais para frente que ele é um pouquinho diferente do ESG e eu vou explicar o que é cada um, tá bom? Mas para vocês terem uma noção, a sustentabilidade ela é o objetivo e o ESG é a ferramenta. Entendam bem isso, assim, tenham isso na cabeça de vocês, essa frase, porque depois eu vou explicar melhor e daí vocês vão conseguir entender qual a diferença entre os dois e podem me perguntar e me pausar aqui se vocês não entenderem, tá bom? Então, ambiental, por exemplo. Aqui, todo produto físico ou serviço originado de algum produto ambiental. Então, a gente tem a água, o vento, o solo. Ah, mas eu não preciso disso para o meu dia a dia. A energia vem da onde, né? A luz vem da onde? O computador que você está usando, o celular que você está usando, vem da onde? Vem do petróleo. Ah, mas o petróleo não vem do meio ambiente. Então, ele vem do solo, é claro que, né, tudo é a partir do meio ambiente. Então a gente acha que é tudo besteira, que é tudo. é, não preciso do ambiental. O ambiental é o que eu menos uso. Na verdade, o ambiental é o que mais é utilizado como matéria-prima. É o que a gente mais utiliza. Então, uma manicure utiliza água, um escritório ele utiliza energia. Todo negócio tem que utilizar esses recursos, né? Mas algumas empresas não funcionam sem pessoas. Então, a gente tem o segundo setor, que é o social. E o que faz o cliente voltar? O que que vocês acham que faz o cliente voltar para uma padaria ou um cliente voltar para uma manicure, para um salão de beleza? Que vocês colocariam assim falariam a primeira palavra assim na cabeça de vocês? Podem colocar no chat quem quiser. A Ellen colocou atendimento, a Gabriele fidelização. Arrasaram, é isso mesmo. É isso mesmo. E tudo isso gera o quê? Confiança.
Então a gente precisa que você crie uma confiança no seu cliente, você crie essa harmonia calorosa com o seu cliente, seja respeitoso, porque você não vai ir para uma padaria em que ninguém sabe quem você é, que ninguém quer olhar na sua cara, que te tratam de qualquer forma. Em contrapartida, tem uma padaria na mesma rua, só que totalmente diferente o atendimento, a pessoa pergunta seu nome, vem, traz exatamente o que você quer, sem desdém, então ela vem calorosamente te recepcionar. Então você vai querer muitas vezes ir nessa padaria que a qualidade do alimento pode nem ser tão boa, mas que o atendimento é bom, do que ir na outra padaria que o atendimento não é tão bom. Então o social, ele é exatamente isso, ele é além do tratar um funcionário, você ter uma qualidade de vida para o seu funcionário, vai além, né? É o que a gente chama dos stakeholders, é a sociedade, é o governo, tudo isso para fora da sua empresa é, são, estão dentro do social. E para continuar, a gente tem a terceira área, que é a área econômica, que a gente pensa logo, opa, aqui eu gosto porque tem o lucro, né? Todo mundo já pensa, ah, eu quero lucrar, vou prestar atenção mais nesse, mas não tem como fazer a sustentabilidade sem os três pilares ao mesmo tempo. Na verdade, ela é um pilar é, engrandecedor, porque você precisa que tenha uma boa gestão econômica para que você tenha pessoas, que para você tenha matéria-prima. Então não adianta, ah, eu tenho um funcionário que compra uma farinha para minha padaria, só que ela é super cara, enquanto eu tenho a mesma farinha de outro fornecedor que é mais barato. Então ali você já perde o lucro. Então, enquanto você não tem uma gestão econômica muito bem analisada, você não tem como prevalecer os três pilares. Então, eles estão interligados a todo momento. Então, é o ambiental que traz a sua matéria-prima, o social que traz o seu cliente, o seu colaborador para todos os dias, a toda hora, e o econômico que tá com você na sua gestão, na sua preocupação com não só o financeiro, né? Mas toda a gestão num geral. Isso, Betânia, a governança. Só que a governança ela tá dentro do SG, então eu já vou mostrar a diferença dos dois. Mas é isso mesmo. E aqui o ESG. O ESG ele é uma sigla em inglês, tá? Se chama Environment, Social e Governance, que daí aqui tem os três. Environment significa ambiental, o social significa social e o governance significa governança. Então, os três pilares do ESG são ambiental, social e governança. E daí agora a gente vai entender um pouquinho da diferença entre os dois. Só para contextualizar, da onde surgiu o ESG, ele veio a partir de 2004 com Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU na época. Ele estava desconfortável com o que estava acontecendo, das empresas só pensarem no lucro. E, de certa forma, 2004 veio depois de uma crise, né? Então, depois se estoura a crise de 2008 de novo, mas entre uma crise e outra, ele estava desconfortável, pensando, poxa, a gente só fala do lucro, a gente só fala da economia, mas e o resto? E o clima que está se aquecendo e não está voltando mais. E as pessoas que estão insatisfeitas e está todo mundo saindo dos empregos, voltando e não estão sendo olhadas e as reclamações são sempre as mesmas, certo? Então, o que que dá para a gente fazer? E daí foi publicado, então, esse Who Cares Wins, que é uma publicação do Pacto Global, junto com o Banco Mundial, descrevendo tudo o que é o ESG, mas ele não fala exatamente do ESG, tá? Então, para quem tiver interesse de ler ou interesse de ir atrás, vocês vão ver que ele só tem um trechinho que ele cita o ESG como sigla, como esse grande conceito, mas ele não fala exatamente sobre o ESG, ele vai falar sobre a
os três pilares separadamente, mas sem criar um grande conceito ESG. E para vocês terem ideia, depois de um tempo ele conseguiu juntar 18 instituições financeiras que em 9 países diferentes, que totalizaram 6 trilhões de dólares. Então, gente, era muito dinheiro para pouca empresa que trouxe assim um respaldo muito grande dentro dessa necessidade que é o ESG. Então, para vocês entenderem a grandeza que é tudo isso. Agora eu vou falar um pouquinho, então, separadamente o que é cada um. O ambiental, então, além do que eu já falei, né, dos recursos das matérias-primas, tem aqui a energia, o descarte de resíduos corretamente, a poluição, recursos naturais. Então, é, tudo isso é matéria-prima. O combustível, ele vem através da matéria-prima. A energia que a gente usa é através da matéria-prima. Então, através da matéria-prima, né, do petróleo, da luz, da água e tudo mais. E se esse recurso aumenta amanhã? Putz, minha conta de luz aumentou. Porque são recursos deficientes, então a gente não tem eles infinitamente, a gente tem eles finitamente. Por isso que a gente se preocupa tanto com o ambiental. Parece bobo falar, ai, mas eu sempre tenho. A gente teve a crise alguns anos atrás, pelo menos aqui em Sorocaba, mas em grande parte de São Paulo, a crise de água. Nossa, eu lembro de todo mundo aqui juntando baldes, porque quando liberava água tinha que juntar balde para todo mundo tomar banho, jogar no banheiro. E assim, isso parece bobo, mas tem países que vivem isso. Eles vivem essa crise ambiental. E a gente Ga- não. Gabi, cadê a. Ai, 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 esqueci o nome dela. Marielle, de Londres, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Abre seu microfone. Fala como é que é aí. Tá, Milene, tu quer dizer? Eu Milene, tinha duas Milene. Mariela, tá? Perdão. Milene, fala como é que é em Londres. Não, isso, a parte toda do ESG é bem importante, mas no Brasil, eu não sei se vocês estão sabendo, mas já estão tendo, na parte agropecuária, já tiveram perdas de contrato de milhões, porque no Brasil não se preocupa com hora-trabalho, poluição e coisa parecida. Não, E mas como lá. o que eu quero saber em Hum, Londres, como que é a questão da água aí, como que eles utilizam? não, eles reutilizam porque aqui é uma ilha, né? E ela tem muito químico. Mas é que as pessoas aqui não têm essa questão de lavar calçada, lavar carro, essas coisas não se faz. Não E, pode, inclusive, gente. Em na Londres, época se você de. lava a calçada, você tem multas altíssimas. Para quem é do Brasil, a gente nunca teve isso. Eu morei em Londres, né? Eu falei. Ah, tá. Quando eu fui para lá, eu fiquei assim, ó, chocada, porque as pessoas não lavavam as casas, não se lava a calçada. Vocês têm noção, gente? Tem países que é proibido e as multas são altíssimas. Então, pra gente aqui no Brasil que acaba desperdiçando muita água, né? Mas tem países que isso já é uma realidade. As pessoas não podem usar água de qualquer jeito. Não é, Agora que Milene? tá verão aqui assim, inclusive tem avisos de não desperdiçar, eles não querem nem que molhe planta. É, Claro que a gente molha, né? Mas na verdade eles cuidam muito. Eu lembro que para tomar banho, eu morava, tinha vários brasileiros, né? A gente tem o costume de demorar, né? Menina, lá é 5 minutinhos de banho, tá? Não tem essa demora que a gente tem aqui, não. Mas desculpa, era só isso. Se quiser compartilhar mais alguma coisa, Milene, daí, né? Passa a palavra aí Eu para. acho que é porque assim, o que que eu vejo, né? Porque assim, no Brasil, mesmo estando no Brasil, a gente já vê que tem muito desperdício de água potável, né? Aqui a água não é potável, não é maravilhosa, tem muito químico e tudo mais aqui. Mas é uma consciência em geral. Por exemplo, as questões de roupa, de todas as coisas se faz troca, se os charity shop, que a gente chama aqui, que seriam os brechós, são doações para arrecadar para causas. E uma das coisas que na Inglaterra é extremamente forte é o trabalho voluntário. As pessoas realmente fazem trabalho voluntário,
assim, é normal, inclusive faz parte do currículo das pessoas que fazem, né? Então, muita gente faz, costuma se fazer obras assim para já na escola, né? De projetos e tudo mais. Então, acho que a consciência é diferente, porque eles vêm de um processo de guerra, né? Onde Sim, faltou comida, água e tudo mais, demais de uma guerra, né? Então, assim, a Europa, de maneira geral, tem essa questão de maior consciência do que eu vejo a América Latina, né? Porque a gente realmente não passou por tantas guerras ou fome. A gente tem no Brasil tem uma terra rica, tem um povo que eu considero muito criativo, rico e tudo mais. Só que a gente não se autovaloriza, né? A gente tem a síndrome do cachorro caramelo, né? Como se a gente fosse vira-lata. E a gente não é, a gente tem muita grandeza no Brasil. Só que essa coisa do ter parece mais importante do que o environment, né? Que seria essa questão de população e tudo, né? Eu acho sim. que... Mas assim, ó, gente, pela experiência que eu tô tendo, tem muita gente perdendo o contrato de exportação para o exterior por não ter essas questões do ESG. Tá? Então, é Perfeito. uma matéria que parece que não é importante, mas é extremamente importante. Exatamente. Aqui a gente já está tendo leis mais rigorosas mesmo em relação a isso. Não pode exportar se não tiver certinho dentro dos parâmetros ali. Obrigada, viu, Milene? Gabi? A Betânia Mas levantou a mão, pode falar, Bê. Emendando aí na fala da Milene, parabéns aí pelo tema, Gabi. É importante falar sobre os fundos de investimento, do ponto de vista do empreendedorismo. Você tem, dentro das grandes empresas, você tem duas maneiras de crescer o seu negócio. Ou você põe dinheiro do seu bolso, ou você vai para os fundos de ativos, busca esse dinheiro e investe para o crescimento. Com o início do ESG, você tem o dinheiro mais barato para as empresas que se enquadrarem dentro do universo ESG, ou seja, existe uma responsabilidade social, ambiental, e aí acho que entra um pouco no que a Milene estava dizendo, né, da perda de contratos, porque no continente europeu, em alguns países, ainda é levado muito a sério, né? Eu vou devolver a bola para a Gabi, porque ela vai surfar bonito nesse pedaço aí. Obrigada, Bê. Obrigada, meninas. É isso mesmo. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo, né? Eu trouxe mais o prático para vocês entenderem para as pequenas empresas, para as empresas de um pouco menores, porque quando a gente fala de ESG, a gente pensa logo em grandes empresas e não são só elas, né? São todas as empresas que estão embarcando nessa mesma profundidade que é o ESG. Então a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo com o ESG para você conseguir, que é o que a Betânia falou, um fundo, conseguir empréstimo, conseguir parcerias, e até mesmo falando, mas eu sou um escritório de advocacia, o que que eu tenho a ver com isso? Tudo, tudo, porque se você não tem o ESG, você não tem como fazer uma parceria com uma grande empresa, por exemplo. Ela não vai te dar apoio, ela não vai te contratar para fazer o serviço dela, ela vai preferir uma empresa que já tem os métodos já consolidados, é, do que uma empresa que não tem, não uma empresa que está buscando, daí ela vai te dar a oportunidade, mas de uma empresa que nem sequer sabe o que está acontecendo, então ela não vai ir atrás de você, sabe? Então, por isso que esse tema é tão relevante e a gente acha que ele é tão banal, né? Esses últimos 2 anos, assim, principalmente de 2024 para cá, eles têm sido cruciais para a sustentabilidade no Brasil. A gente foi lançado a taxonomia, enfim, tem várias coisas bem que eu não trouxe aqui tão minuciosamente os nomes, porque são muito técnicos e acho que não cabia tanto aqui, mas vou voltar aqui para o ambiental para a gente seguir. Depois, quem quiser também falar mais, fiquem à vontade, tá? Só abrir o microfone. Ai, alguém mandou aqui.
Tudo bem, Vera, fica à vontade. Melhoras. Então, ambiental, no fim das contas, se a gente não cuida, a gente perde e perder é perda de lucro, perda de financeira, né? Que é o que a gente falou. Se não tem o SG, não tem o empréstimo, não tem a parceria, então não tem os fornecedores, então não tem com quem você compartilhar o seu produto. Na prática, aqui eu trouxe um exemplo que é da Ambev, que quando eles entenderam que, poxa, eles produzem cerveja, refrigerante, suco, basicamente tudo à base de água. Então, eles entenderam que eles estavam produzindo muito mais do que a necessidade do que era feita, e eles entenderam qual o nível de água que eles estavam desperdiçando. Então, foi feita toda uma jogada de gestão para eles conseguirem diminuir essa, esse desperdício de água, que já é um nível muito alto, muito elevado que eles utilizam de água, para diminuir e isso impactou financeiramente. Então, se você tem um impacto ambiental, logo você tem um impacto financeiro. Não necessariamente o impacto financeiro está ligado ao impacto ambiental, mas o ambiental está ligado no financeiro. E quando você diminui uma prática ambiental, logo você aumenta um financeiro, porque eu fui, por exemplo, assistir uma palestra há pouco tempo atrás, e daí na empresa ela falou o seguinte, que eles trocaram todas as empilhadeiras a gás por empilhadeiras elétricas. O desempenho delas era um pouco menor, mas o gasto que eles iam ter com o gás era maior do que o gasto com a energia elétrica que eles teriam com as empilhadeiras elétricas. Então, no final das contas, o que acontece? Mesmo eles gastando menos, gastando mais com o desenvolvimento, o desempenho das empilhadeiras, eles gastavam menos com a energia elétrica. Então, nesse caso, não foi um ganho financeiro, mas foi um ganho final. Então, eles foram mais sustentáveis, preferiram ser mais sustentáveis do que manter o mesmo padrão, financeiro e serem insustentáveis com relação às empilhadeiras. Já no social, a gente pensa, tem que fazer voluntariado, inclusão social. Sim, tudo isso está muito, muito interligado com o social, mas o social ele vai para além dessa inclusão de pessoas com deficiência ou adaptabilidade no lugar de trabalho. Ela inclui só você ter uma gestão de pessoas, certo? Então, você tendo uma gestão de pessoas que parece tão simples a gente falar, mas é tão difícil na prática. Quantas pessoas aqui já não pediram demissão por conta de chefe? Eu, particularmente, já pedi demissão por conta de chefe, por chefe não conseguir, no mínimo, entender as minhas questões, as ideias que eu estava levando para a gente trabalhar juntos o que estava acontecendo, ou vir falar comigo e falar, olha, está acontecendo tal coisa, a gente pode sentar para resolver? Isso é simples, parece bobo, mas é isso que é SG, isso que é o social do dia a dia, do corporativo, né? E além do dentro, a gente tem o fora, então voluntariado, você fazer, você se dar bem com seus fornecedores, você tratar bem os seus clientes, isso tudo está dentro do social. Sim. A Juliana falou, cultura organizacional fora de meus valores e princípios, bem isso. É isso mesmo. Então as pessoas elas querem o quê? Uma cultura organizacional que
inclua todo mundo, ela não quer se sentir excluída, é exatamente isso. Então, quando você tem essa cultura, você traz bem-estar para todo mundo e todo mundo vai trabalhar junto com o mesmo propósito. Por isso, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. Um aqui da Real, da padaria aqui de Sorocaba, para quem não é daqui, é uma das padarias mais famosas. E parece bobo falar de uma padaria, mas ela ganhou um prêmio da ONU. E esse prêmio ela simplesmente ganhou por fazer parte de uma das 22 empresas mais inclusivas no mundo. Tem noção do que é isso, gente? Uma padaria conseguir fazer inclusão social de pessoas com deficiência, de qualquer gênero, número e grau, assim, é imprescindível. É você ter uma gestão organizacional para além do seu olhar da, poxa, da pessoa branca padrão que está do seu lado, enquanto outras pessoas têm essa dificuldade de empregabilidade por terem uma raça diferente, um gênero diferente, uma sexualidade diferente. E muitas vezes você, com um trabalho de formiguinha, fazendo essa inclusão aos poucos, fazendo tudo isso acontecer aos poucos, você consegue trazer essa inclusão para o seu dia a dia. E hoje as pessoas trabalham na Real porque elas falam que elas se sentem inclusas, que elas são ouvidas, que elas são valorizadas, e por isso elas vão e procuram por esse trabalho. Ai, que legal, Sandra. É muito legal isso. Olha, toda vez eu me arrepio só de pensar, porque assim, é uma inclusão que eu vi de perto eles fazerem isso, olha, tô toda arrepiada, porque é engrandecedor, certo? E aqui eu trouxe outro exemplo, que é o Instituto Admax, que é da ração Magnus, que tem o futebol aqui em Sorocaba também, mas eles fizeram um instituto para agregar cães guia para as pessoas com deficiência visual. Então, pessoas que podem acolher esses cachorros, filhotes, eles ficam durante um ano, aí fica fazendo esse treinamento com o cachorro e fazendo toda a inclusão do cachorro, explicando, né, para a família e ensinando o cachorro como que deve ser feito, enfim, tudo que tem que acontecer com ele para ele estar pronto e com um ano de idade ele é doado para alguém com uma deficiência visual. E isso é muito legal, porque assim, eles viram a partir de uma ração a necessidade de incluir pessoas. Então eles não têm, né? A gente não é a pessoa que vai comer a ração, quem come é o cachorro, mas quem é dono do cachorro? Muitas vezes são pessoas com deficiência visual que precisam dessa ajuda. Então, são dois aí exemplos que me enchem de orgulho, que são aqui da região e, e que na prática são muito bem vistos, né? E por fim, aqui a governança, que a gente já falou de meio ambiente, de sociedade, mas agora a gente vai falar sobre como economizar financeiramente, como melhorar o lucro e tudo mais. Então, a gente acha que só o contrato de alguém melhor, algum funcionário melhor, de fora, vai ser melhor para minha empresa, mas normalmente o seu treinamento dentro da sua empresa melhora o seu funcionário, que vai ter um desempenho melhor. Então, isso diminui, por exemplo, você ter que pagar uma demissão, você ter que pagar o treinamento de novo de uma pessoa que você vai empregar, você ter que esperar uns 3 meses para ver se a pessoa vai dar certo. Poxa, não deu certo, ter que começar tudo de novo. Então, isso tudo é gasto. Isso tudo a gente não quer na nossa empresa. A gente quer na nossa empresa o mais
tranquilo possível. Então, sempre os treinamentos são bem vistos, isso traz qualidade de vida para as pessoas, qualidade de vida, as pessoas muitas vezes trabalham melhor. Então, ter uma gestão, e é aqui que a governança entra, né? A gestão, ela é tudo. Tudo que a gente precisa é a gestão. E a gente não pode só deixar na mão do dono, né? Então, quem que sabe da farinha que tem que comprar? O dono. Quem que sabe é, sobre o cliente que tá com dor de cabeça porque ele quer o pão mais barato? O dono que resolve. Gente, não é o dono. Se todo mundo souber um pouquinho, isso já é você trazer a gestão para cada um. É todo mundo participar, é todo mundo saber um pouco, é todo mundo entender. E a governança é exatamente isso: é você, é, a partir de melhorias econômicas, contratos com melhores fornecedores, gestão de pessoas, qualidade de vida, gestão de projetos e tudo mais, você começa a criar uma cadeia em que as coisas funcionam de maneira adequada, em contrapartida. Uma empresa que não tem tudo isso é o contrário. Aqui eu vou mostrar um exemplo, então, como é uma empresa sem governança. Quem conhece uma empresa assim, que é tudo papelada, tudo para um lado, você acha que tá tudo tranquilo, mas não tá, porque é o dono que sabe de tudo. E daí o que que acontece? Dor de cabeça, porque o dono não pode saber de tudo. O dono ele tem que ser o pilar principal, ele, aliás, tem que saber de tudo, mas ele não pode comandar tudo, né? Então, você tem que ter uma pessoa que saiba dos processos, que entende como controlar as compras, os deveres de cada um, não colocar isso tudo numa pessoa só. Um papel para uma pessoa só é muito complicado, porque ela se sobrecarrega. Imagina se o dono sai de férias, quem que é que vai ficar lá no lugar dele, certo? Então, os indicadores acabam caindo, porque ele não sabe fazer uma planilha, ele não tem tempo de administrar todo mundo, é, a- as métricas estão todas erradas, porque ele não dá conta de lidar com todo mundo. Então, isso já é muito complicado. Por isso que o que eu trago aqui agora é a contrapartida, né? O que é uma empresa com governança? É uma empresa em que as métricas são calculadas, a gestão é organizada, o time sabe o que tem que fazer, então ele não depende necessariamente do gestor para organizar o que precisa ser feito. As pessoas elas tentam inclusão social, entendem o que é a matéria-prima, o que que eles precisam, o que que é feito todo esse produto, da onde vem o fornecimento. Então, tudo isso é muito bem esclarecido e a gente tem essa palavra transparência, que ela é fundamental. E tudo isso, gente, o ESG, ele precisa vir da liderança para baixo. Ele é de cima para baixo, ele não é de baixo para cima, porque não adianta o seu time fazer governança, mas o seu gestor não faz. Porque ele vai continuar querendo lidar com tudo, ser dono de todos os processos, e daí isso cansa e de novo a gente volta para pessoas saindo, gastos. Então é toda uma cadeia que você precisa liderar, que ensinem os seus subordinados e assim sucessivamente, para que a hierarquia toda saiba o que está acontecendo e para que todo mundo faça uma boa gestão, uma boa métrica e uma boa organização de tudo o que está acontecendo. Então, se uma padaria desperdiça alimento, qual é a parte mais afetada? O que que vocês acham? Coloquem aí no chat para eu ver. É, Jaqueline, é isso mesmo, porque a pessoa faz tudo, né? Então, que adianta fazer tudo, sendo que
não consegue daí fazer nada, né? Daí precisa vir pessoas de fora conscientizando, explicando para tudo que está sendo feito. Nesse caso, gente, todas as partes são. Um pão faz sem a farinha? Um pão faz sem a água? Não. Uma padaria se vende sem os clientes? Não. E sem os colaboradores, quem que vai fazer o pão? Também não. Ah, mas está tudo funcionando, mas a gestão não funciona. Porque o dono sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ele até pode destrinchar, mas ele não cuida das planilhas, as métricas estão todas erradas, ele acha que aquele mês ele precisa comprar 40 sacos de farinha, mas na verdade ele só precisava de 20, então ele gastou mais, mas aquela farinha vai vencer, então ele precisa produzir mais, só que daí aquilo desperdiça pão. Então tudo é uma cadeia, tudo precisa estar interligado. Então, não existe uma área que é mais importante que a outra, são as três áreas: ambiental, social e governança, que são tão importantes quanto elas mesmas. E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença rapidamente entre sustentabilidade e ESG. Então, acho que deu para entender até agora que sustentabilidade ela é o macro, ela é a gestão macro de tudo, e o ESG é o micro. Então, todas as práticas que você faz internamente na sua empresa é o ESG. E tudo que se transborda para fora da empresa é a sustentabilidade. Então, quando um governo faz sustentabilidade, ESG, dentro do sistema ele faz ESG, mas quando isso está no macro, é a sustentabilidade, junto com as outras empresas, com as instituições, tudo isso se torna sustentabilidade. Exatamente, Betânia, sustentabilidade é a longevidade. E o ESG é o agora, né? Então a gente pensa na sustentabilidade como algo que você quer daqui 10, 20 anos. Você não quer que sua padaria venda só pão esse ano, você quer que ela venda por muitos anos até ela sobreviver a isso, né? Não sabe, seus filhos vão querer, enfim. Mas enquanto estivermos aqui, a gente quer que venda e que seja sustentável, que ela seja longínqua. Gente, eu falei muito. Vou dar uma pausa para vocês darem uma respirada aí de pelo menos uns 3 minutinhos, que a partir daqui eu vou trazer um pouco mais do que é a prática do ESG para vocês verem, então, dentro da empresa de vocês. É, que horas são? 8h26. 8h29, daí a gente volta rapidinho e daí eu termino de falar com vocês. Quem quiser ficar aqui papeando para gente tirar dúvidas já, pode ficar à vontade, eu estou super à disposição. Queria fazer uma pergunta, gente. Quem tá aí, quem tem coragem de falar? Vocês já aplicam alguma coisa de SG na empresa de vocês? Já tem alguma consciência? Porque na verdade a Gabi trouxe que o SG é uma consciência, né, Gabi? A questão Sim. sustentável. Então ela começa desde a separação do reciclável. Me corrija se eu estiver errada, tá, Gabi? Não, pode ir, tá certo, pode ir. Vocês já têm alguma prática que vocês utilizam na casa de vocês, na empresa? Abra o Sim. microfone, compartilha quem já tem alguma coisa nesse Nos sentido. dois, Pamela, nos Aí, dois. Tony. Assim, eu venho dessa consciência, né? Meu pai teve uma ONG, Instituto Serrano Neves, nosso trabalho em defesa da água, isso foi há muitos anos atrás. A minha menina hoje está com 23, 24 anos, isso foi quando ela tinha 3, 4 anos de idade. A gente mudou para o interior de Goiás, no Lago da Serra da Mesa, que é uma usina hidrelétrica de Furnas, onde a gente foi falar justamente sobre a sustentabilidade na questão da água, e a gente era chamada de doido. Esse casal é maluco, esse pai e essa filha, eles não batem bem da cabeça, não. Porque é uma cidade muito pequena, 11 mil habitantes, uma cidade do interior de Goiás, coronelado ainda, o negócio resolvia era no revólver. Então você imagina a gente chegando lá para falar de consciência ambiental, para falar de água, para falar de peixe que estava contaminado de mercúrio e outros metais. Foi uma loucura. Mas assim, foi uma experiência muito bacana, porque além de ter essa consciência desde novinha, né, que vem da educação do meu pai, eu Legal. trabalhei diretamente com isso, né, que eu
fazia o marketing da ONG, então eu fui aprendendo muita coisa junto com ele. A gente dava palestra nas comunidades, subia lá no caixotinho, ensinando as pessoas a, como dizia meu pai, não é reciclar o lixo, é produzir menos. Então a gente ensinava a produzir menos, entendeu? Como produzir menos lixo. Ele falava, uma hora não vai ter onde enfiar e o que fazer com tanto lixo. Então a gente precisa aprender a não produzir lixo. Então, a nossa palestra, assim, o que eu fazia nas comunidades, botava lá um caixote mesmo, subia e falava sobre como o aproveitamento de alimento, uma questão de... Isso, imagina, dentro de casas onde as pessoas tinham, além de uma questão de educação mesmo, muito simplória, elas não tinham a menor noção. Por exemplo, elas olhavam, eu andava de bicicleta, levava marmita para o trabalho, e eles falavam que eu comia lavagem de porco, porque eu comia tudo com casca, de uma forma diferente, né? E eles falavam que, nossa, a comida deles parece lavagem de porco. Ô, Paula, Muito doido isso, né? Muito maluco, cara. Muito bacana. E assim, aí, só complementando, acabou que a gente descobriu na cidade um potencial de artesanato muito grande em cima de uma madeira que estava submersa no lago. Aí, quando tinha seca, o lago abaixava e as árvores subiam ali, né? Apareciam e o pessoal retirava e manipulava aquilo ali, a gente desenvolveu um projeto de artesanato, a gente vivia de dia até para o exterior, através de... são 11 cidades no município que são no entorno do Lago da Serra da Mesa, é meio problemático essa questão de hidrelétrica, né, essas coisas assim, a Gabi sabe melhor do que eu aí, essas questões. Meu pai quase foi morto lá por essa questão do peixe, dele, né, provar que os Você peixes falou estavam... Goiás ainda? Nossa Senhora, o povo lá é bem machista. Quem conhece provar que aquela os área? peixes estavam contaminados, né? Meu pai é uma pessoa que viveu pescando a vida inteira, ele não podia comer peixe lá, que a glote dele até fechava. Então, assim, foi uma fase muito difícil, desafiadora, mas ao mesmo tempo me trouxe muito conhecimento. E quando eu montei o meu negócio aqui como empreendedora, até cheguei a dar uma vez uma entrevista para a televisão aqui, porque uma das coisas que eu pensei muito foi na questão do recurso energético, né? Então, ou seja, a minha cozinha sempre foi muito iluminada, com muitas janelas, minha casa tem muita janela, quarto com 2 janelas, coisa que a gente não vê normalmente, justamente para usar menos recursos, né, de energia, usar menos luz possível. Sempre pensei nessa questão mesmo de aproveitamento, em questão de embalagem. Ou seja, já era uma coisa natural, assim, para mim, sabe? Na época eu até me espantei quando a televisão me chamou para falar sobre isso, porque para eles era a primeira empreendedora, assim, de casa, de dentro do lar, né, que eles estavam vendo com essa visão. Mas é uma questão de cultura mesmo, uma questão de educação. Por isso que eu falo que tem que ir para as escolas, porque o adulto ele só aprende pagando, tendo prejuízo financeiro. O adulto não aprende, o adulto paga. E aí ele é obrigado a seguir uma regra. Mas o pequeno, aprender de pequeno é que vai realmente transformar e fazer diferença. E a transformação é na educação. E rapidamente eu tive um tempo lá que eu fui secretária de Meio Ambiente e Turismo lá. A prefeita acabou me convidando devido à projeção do trabalho da nosso instituto, né, da nossa ONG, que infelizmente morreu junto com meu pai, né, não conseguiu passar para os filhos na época. E eu ficava dentro da cidade muito pequena, eu visitava os lava-jatos, pessoal de lavar carro, e eu multava o pessoal, que depois que eu já tinha avisado 350 mil vezes, eles continuavam poluindo, sabe assim? E eu fui chamada, olha que loucura, é muito doido, cara, pela prefeita e falar, você tem que parar com isso. Você não pode ficar multando o pessoal, não. E meu pai, procurador de justiça do município, dono de uma ONG ambiental, eu tive que pedir exoneração de cargo, que eu falei, eu não posso fazer um negócio desse, eu não posso não cumprir com a minha obrigação, né, social aqui, sendo meu pai a figura que dentro de onde que eu tô, e eu vou ter que fazer vista grossa? Lá funciona um negócio desse jeito, minha filha, o negócio foi assim, uma experiência maravilhosa. Legal, obrigada, Paula, pela contribuição. A Betânia Gabi, queria falar alguma coisa aí. acho que já deu os minutinhos que ela pediu. Mas parabéns, gente. É essa iniciativa que a gente tem, né? Às vezes não precisa ir tão voltando, longe, uma coisinha que a gente faz dentro da nossa casa,
separar o lixo, inserir em outros locais. No prédio que eu morava, eu que coloquei. Eu lembro que eu coloquei uma frase bem bonita assim para incentivar o pessoal também separar. Porque mesmo quando a gente colocou a separação, eles ainda colocavam junto. Pô, ninguém é retardado. É tipo assim, desculpa até, né, o Não, uso da mas é isso mesmo, palavra. eu entendi sua colocação. Mas assim, hoje em dia, gente é racional. Esses dias eu vi uma pessoa jogando lixo na rua, uma moça jogando pra fora da rua. Eu juro pra você, a minha vontade foi de parar, pegar e ir lá. E sabe quando você joga de volta? Gente, não tem cabimento. Pleno 2026, a É. gente vê gente jogando lixo na rua. Gabi, Acontece. cadê você? Só a Betânia queria falar. Pode Ah, falar, perfeito. Betânia, daí Eu a não gente tô vendo, finaliza. tá, Obrigada, gente? Gabi. Eu não tô vendo, Betânia. É Desculpa. uma coisa interessante que não é do nosso dia a dia, né? Alguém falou da questão cultural. No Brasil, no mundo, a gente precisa entender que o fora não existe. Então, esse negócio de vou jogar fora, não existe jogar fora. Não existe jogar fora. Você vai jogar na rua, vai entupir lá a, a questão do saneamento, do esgoto, isso vai reverberar em problema. Há 50 anos atrás, gente, em cidade do interior, o pessoal fazia, eu pegava o lixo da casa, enrolava numa sacola e jogava no rio. Era muito comum de se ver situações dessa natureza. Então, Paula, que atuou diretamente em ONG, é uma questão mesmo educacional. Quando a pessoa toma consciência que não existe o fora, né? Ou seja, eu estou jogando aqui da janela da minha casa, mas isso em algum momento vai reverberar na minha vida, né? Na sociedade, no meio que eu estou vivendo, essa coisa toda. E as empresas começam entendendo isso, né, Gabi? Esse Sim, fora não existe. A água é finita. Terra, exatamente. planeta, água. Mas essa água vai acabar se a gente não Exato. cuidar dela direito. A questão da governança. Você tem uma empresa que não tem processo muito claro, qual que é o risco dessa empresa sua tomar um prejuízo numa fraude, como a gente está vendo aí americana? Você é uma empresa pequena e média, mas fornece para uma empresa grande. Se não tem um processo de governança muito claro, dos processos muito robustos, verificados, auditáveis, você corre o risco, numa situação de fraude, de quebrar, assim como muitos fornecedores das lojas americanas enfrentaram, e estão enfrentando até hoje, né? Então, o fato de ser empreendedor pequeno, médio, grande, essa visão geral das regras, elas impactam no nosso dia a dia, né? Exatamente. E é engraçado porque a sustentabilidade, para mim, ela sempre foi ligada a tudo que eu fazia. E eu não sabia que existia nome para isso. Eu lembro quando eu era pequena, eu querendo fazer cartaz para colocar no condomínio, porque as pessoas lavavam as calçadas com água e não. Gente, eu tinha, sei lá, 9 anos. Entendi. E daí a minha mãe falava: Não, você tá maluca, vai causar problema aqui na. Ela tá até aqui de prova para falar, se ela quiser depois. Ela falava: Não, vamos fazer de outro jeito, porque eu sou totalmente aquela que vai lá, briga. Esses dias mesmo eu peguei o menininho, ele tava dentro do carro. Ele pegou e jogou o suquinho dele pra fora. Ah, eu peguei assim, eu quase joguei na cara do menino, mas eu falei, não, eu vou ser um pouco mais educada. Eu falar, pelo menos eu estou ensinando o seu filho, falei pro cara. E joguei no lixo. Não. Ou seja, porque assim, o pai tava ali, o pai olhou o que o menino fez e não fez nada, não falou que era errado, não falou que não deveria fazer aquilo, não falou nada, ele simplesmente deixou acontecer e eu fui lá e falei, eu estou ensinando o seu filho. E peguei e joguei no lixo. Gente, voltando, então, espero que vocês tenham dado uma relaxada. O que realmente importa, então, para o seu negócio? O que que vocês acham que depois vendo tudo isso, o que que é realmente relevante para o negócio de vocês? Muito importante cada um fazer a sua parte. Na minha opinião, que nem nós fazemos aqui em casa, e fazemos também
na nossa rua. A nossa rua é sem saída. Então, todas as quartas-feiras, a cooperativa de lixo de Sorocaba, a Corezo, ela passa aqui no bairro. E a gente faz a nossa parte. Eu, meu marido, a gente recolhe todos os lixos, são 10 casas aqui da rua sem saída, e fazemos isso por livre e espontânea vontade nossa, porque a gente quer uma rua limpa, a gente quer um lixo limpo, a gente quer um container limpo. Então, se isso nos incomoda, a gente faz isso. Então, a gente lava, a gente limpa, a gente cuida da nossa rua. E os vizinhos começaram a ver esses nossos gestos e começaram a colaborar também. Daí, o que a gente faz? A gente separa lixo, os três, né? A gente separa os três e eles vão lá e colocam. Até roupa do lado eles deixam, a gente faz a doação, a gente leva no André Luiz. Então, isso ficou costume. Já fazem 8 anos que a gente faz isso. E o meu marido começou a limpar o quintal da rua de baixo, que é o nosso jardim, que chama o Parque Dom Quixote. Aí do lado tem o Parque dos Duendes, aqui no Jardim Paulistano. E a gente começou a cuidar para pegar as frutas, começar a arrumar a parte de terras, tudo, né? Porque eu fiz botânica, então eu acabei ajudando meu marido toda quarta-feira de manhã. E o pessoal começou a ver esse movimento. Conclusão, nós temos uma horta comunitária agora. A gente ajuda as pessoas vêm buscar, a gente plantou. A gente plantou alface, plantou salsinha, cebolinha, alecrim, tá tão bonito lá embaixo. Daí agora a gente, cada um pega o seu, de boas, e todos colaborando. Então, a cultura vem da casa. É esse que era o ponto que eu queria pegar. Se na casa você tiver essa cultura, você espalha essa cultura lá fora também. Um ajudar o outro, ok? Ah, mas o vizinho deixou o lixo. Recolhe, põe lá. Um dia ele vai ver que você está guardando o lixo dele. E foi assim. E tudo isso aconteceu naturalmente. E agora nós somos amigos, né? Nós temos a associação de bairros aqui, um ajuda o outro, colabora com o outro. Deram vassoura para nós, deram pazinha para nós, deram coisas para nós. E a gente está aqui, feliz, né? A minha casa parece uma floresta, mas estamos juntos. Que delícia. É assim mesmo. Então, o que importa, na verdade, é tudo, né? Todo mundo fazer um pouco, todo mundo entender, a gestão tá interligada junto com o ambiente que as pessoas estão inseridas, com a sociedade que está por perto. Então, é o que a. Desculpa, eu esqueci o nome dela, que está sem o Paula, usuário. Não, ela que está sem o usuário. a Kikinha, é Kika. Isso. É, Obrigada, Gabi. como você disse, tudo importa, né? E vem de casa, então todo mundo tem que fazer o seu papel, e não só as empresas. Mas como a gente está com foco nas empresas, eu vou mostrar um pouquinho aqui o porquê usar então o ESG. Então, eu trouxe um estudo de Harvard que ele fala que 180 empresas foram analisadas e 90 delas faziam sustentabilidade. Claramente que depois de ver essa aula, vocês imaginam e aceitam já que todas elas tiveram maior rentabilidade, enquanto as outras ficaram abaixo do esperado. Então a gente acha que sustentabilidade não vai trazer lucro, não é necessário, mas normalmente ela traz, pelo contrário, ela é muito rentável. E isso as pessoas pouco olham, elas estão preocupadas toda hora nessa questão. Ah, quero lucro, 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 mas não quero mudar o jeito que está sendo feita as gestões aqui dentro da minha empresa. Então, isso é fundamental, você olhar e analisar com carinho tudo que está sendo feito nas 3 áreas, o que está acontecendo, para você conseguir, aos poucos, é, ter um bom ESG, né? Aqui eu trouxe uma coisa mais prática, que é a matriz de risco. Ela nada mais é do que quando você tem, por exemplo, várias necessidades, você não sabe por onde começar, então você tem aqui
probabilidade na lateral esquerda que se cruza com o impacto. E aqui você vai trazer o que realmente importa. Então, vou trazer para vocês um exemplo. Aqui, por exemplo, empobrecimento do solo. Ah, na minha empresa não é tão importante assim, mas ela vai impactar, só que não o suficiente para eu me preocupar agora, por exemplo. Então, eu vou colocar ela no médio impacto, mas uma probabilidade pequena, porque probabilidade de eu interferir no solo é pequena, então eu vou deixar ela aqui para baixo. Em contrapartida, os pequenos incêndios, eles são grandes, a probabilidade é grande, o impacto também é grande. Então, eu vou começar por ele, ou talvez eu comece por algo que seja aqui no meio, porque é algo que eu consigo, é mais mensurável para mim, é algo que é mais palpável para eu começar a fazer. Então, a matriz de risco, ela é necessária para você é, começar a fundamentar as gestões. Aí aqui análise de materialidade, que diz respeito à identificação dos temas mais importantes. Então, por exemplo, o que preocupa mais o meu cliente? Ah, o atendimento, mas o que preocupa mais a minha empresa? O retrabalho. Então, eu vou colocar dentro desses dois o impacto e a probabilidade que eles têm e entender qual deles é mais importante, certo? E aqui eu trouxe os stakeholders, que eles são as, é, a sociedade da empresa, né? Então, a sociedade, os colaboradores, os órgãos públicos, competidores, clientes, eles são todas as pessoas que você vai ter contato. Então, são pessoas que você precisa gerir de maneira saudável para que esse impacto seja bom, né? E aqui eu trouxe alguns casos reais, por exemplo, esse copo que ele é feito de resíduo de mandioca. Então ele até tem essa brincadeira, né? Já fui mandioca, porque ele é a parte do resíduo mesmo de mandioca. Ele tem, se eu não me engano, 80% menos água do que um copo de plástico, o que é muita coisa. Aqui a gente tem o caso da WEG, que ampliou seu arsenal tecnológico para melhorar ainda mais a sua competitividade, a sua a projeção futura. Então, eles trouxeram muita tecnologia e isso diminuiu custos, diminuiu gastos e são casos que eu trouxe aqui que foram benéficos, né, a colocação da sustentabilidade. Ô, Já Gabriela, Oi? eu posso te interromper só um instantinho, é que eu tô aqui na estrada dirigindo, então eu liguei rapidinho o microfone. Claro, pode Bom, ficar. é Carmen, meu nome. Sobre essas empresas, eu queria falar rapidinho sobre uma de um amigo meu, Pode que eu acho bárbaro o trabalho dele. Eu não sei se você já ouviu falar ou não, se chama Poiato Recicla. Não Fica em, conheço. fica em Votorantim. É a única indústria, se eu não me engano, no mundo que recicla bituca de cigarro. Ah, é verdade. Conheço E sim. aí, e assim, eu fui lá esses dias lá na fábrica, tudo, para conhecer o trabalho mesmo, o mão na massa. Uhum. E se a gente não imagina o quanto que essas bitucas de cigarro jogadas em estrada, rua, etc., contaminam a água, é um negócio surreal, surreal. São milhares e milhares de litros de água contaminados por conta dessas pequenas bitucas. E ele tem colocado coletores de resíduos em vários lugares para estar fazendo essa questão de educação, conscientização e começar a tirar todo esse resíduo mesmo do meio ambiente. O trabalho dele é lindo, lindo, lindo. É verdade, Carmen. Eu conheço sim. Desculpa, eu acho que eu não tinha entendido o nome, mas até estou tentando conversar com eles para fazer uma parceria com o Comitê de Sustentabilidade para a gente
ampliar ainda mais os lugares de coleta, mas infelizmente não fui correspondida ainda. Então depois você me chama qualquer hora no privado durante a semana, que daí eu faço a ponte com vocês. Tá, ai, perfeito, muito obrigada. A gente, se quiser, a gente marca e vai lá junto. Eles são Ai, incríveis. maravilha. Olha só, oportunidade ótima. Então Aí, tá, que vou botar a legal, tá dirigir aqui. vendo? Mas é muito legal. Eu vi esse trabalho dele também, Carmen. Eu acho que eu até sigo eles no Instagram. Eu achei fantástico. E o que dá para eles fazerem com esse material, né, gente? Dá Sim, para fazer muita inclusive coisa. O tem, eles difícil é coletar, né? E daí eles distribuem esses coletores nos locais, comércios, isso. né? Pra... Exato. E eles trazem assim de outros estados, é tudo pelo correio, é uma logística maluquíssima. É um esforço assim surreal mesmo que eles têm para fazer esse trabalho todo. E agora hoje eles transformam as bitucas em celulose. Então é muito voltado para o artesanato. Mas muito em breve já vai sair, se eu não me engano, é a primeira casa ou o primeiro um local todo construído a partir da massa que é feita com essa bituca. É muito legal. Nossa, incrível. Aí, tá vendo? Depois você chama a Gabi aí para ver se ela consegue construir alguma coisa aqui com duas Sim, eu mulheres do vou lá com Brasil. ela. Eu vou junto lá. Show de Ele é bola. um amor de pessoa. Bacana. Obrigada, Carmen. Beijão que eu vou desligar aqui que eu tô dirigindo. Beijo, até mais. Então, voltando aqui, o Mercado Livre, ele, não sei se vocês sabem, mas agora a Amazon também está usando pessoas, então uma logística diferente, né? Usa-se os carros elétricos, aqueles micro-ônibus elétricos que eles estão, caminhões, desculpa, que eles fazem a distribuição, então eles têm um centro de distribuição diferente agora também, então eles realocaram aos lugares que eles estão distribuindo para justamente já deixar lá alguns produtos, os produtos que mais vendem eles pegam, já vão direto para esses caminhões e esses caminhões fazem a distribuição na região. Então é muito legal porque você gasta menos, você não tem aquele trabalho enorme de mandar pelo correio e daí ficar esperando pelo correio. É tudo interligado já dentro da própria empresa, então o gasto é muito menor. Então eles têm uma logística muito bacana. E a Patagônia, esse case é engraçado porque foi na Black Friday, que lá nos Estados Unidos é conhecido como o grande momento de se fazer compras, né? Que é o grande momento que tá tudo muito barato. E eles entenderam que não era assim, que as pessoas não precisam de mais roupas do que elas já têm. Então eles colocaram, não compre a nossa jaqueta. Justo na Black Friday, que é o momento que as pessoas estão enlouquecidas para comprar, eles falaram, não compre, porque você só compra quando você precisa e não quando é para você comprar por compulsão ou porque tá barato. Compre quando você precisa. E daí foi assim que ganhou o mercado e agora eles estão com essa pegada sustentável muito forte, justamente por uma um marketing muito simples que trouxe toda uma cadeia de sustentabilidade por trás e que as pessoas não imaginavam que era tão profundo o que eles estavam procurando. Em E eles contrapartida, ainda doam 1% para a causa, né, Gabi? Além disso, eles ainda doam 1% do faturamento para a causa. olha só, essa parte eu não vi. Que legal. Eu fiquei fã da marca depois. E aqui algumas empresas que perderam bilhões por falta de gestão. Então, a Vale, que a gente sabe o que aconteceu, principalmente em Brumadinho, que por conta de falta de gestão, claramente era falta de gestão, né? Não tinha como você acontecer uma coisa daquela sem você prever numa magnitude que é essa empresa, você não conseguir prever um desastre daquele é o que eu estava falando agora mais cedo, é irreparável. É irreparável o que aconteceu. E a falta de gestão é o que acontece com a maioria das empresas. Então, elas não olham para o que está acontecendo.
A Volkswagen, por exemplo, ela tinha um dispositivo nos carros a diesel que mostravam que estava aparecendo X, é, que gastava-se X, mas na verdade gastava-se Y. Então, essa falta de transparência trouxe milhões aí para eles pagarem multas, porque na verdade estava se gastando muito mais do diesel do que era falado e poluindo-se muito mais do que era dito. E as americanas, como a Betânia tinha comentado antes, também quase faliu e ainda se recupera bem mancando aí nessa gestão, mas sem olhar para os riscos, né? Então, se você não tem essa gestão de metas, de métricas, de projeções, não tem como você querer só lucrar. Você acaba gastando muito mais. Olhem essas empresas, mas qualquer uma pode ser uma empresa pequena também. E aqui algumas tendências e oportunidades do mercado que as pessoas têm dado mais valor hoje em dia. Então, a IA, embora a IA ela tenha sua controvérsia por gastar muita água, se você usa ela de maneira eficiente, de maneira adequada, você consegue fazer com que ela não gaste tanto, porque você vai usar ela de maneira pontual, certo? E você usando ela de maneira pontual, você não precisa de tantos dados a serem armazenados. E por isso daí não precisa tanto resfriamento dos data centers, enfim. Aí painéis de luz solar, que acho que é o mais conhecido, já mais antigo pelo menos. O carregamento de carros elétricos e híbridos também são tendências e oportunidades do mercado. A economia circular, então você ter, como bem disse, acho que não vou lembrar o nome dela agora, mas que tem, deixa as roupas, o pessoal da rua deixa as roupas e daí as roupas elas doam. Poxa, faz um brechó, brechó da rua, as pessoas podem comprar entre elas ou doar entre elas, e daí isso já se torna uma economia circular. Então, o desperdício de CO2 agora também, não sei se vocês sabem, mas agora se lançou no Brasil o mercado de carbono. Então, as empresas que produzem muito carbono, elas compram o carbono que não é produzido por outras empresas. Então, isso é uma forma de você diminuir a produção de carbono, porque embora elas possam comprar, elas têm que diminuir a produção de carbono, senão elas são obrigadas a pagar multas altíssimas. É, a gente viu agora recentemente o caso da Gol, por exemplo, que falou que tinha toda essa descarbonização, que os aviões deles faziam menos poluição, mas na verdade era tudo mentira. E eles tiveram que pagar uma multa de 5 milhões, se eu não me engano, só pelo marketing errado. Ainda vai acontecer muita coisa com toda essa falta de transparência que eles acabaram tendo aí durante todo esse tempo que falava-se que tinha essa oportunidade de diminuir o carbono e na verdade era tudo mentira, né? Gente, o básico, a gente não usa sacola plástica, usem sacola retornável. Em casa é uma briga, porque todo lugar, já morei em vários lugares, república, já dividi apartamento, todo mundo eu fiz a cabeça para usar sacola retornável. Não deixo ninguém entrar com sacola plástica em casa. É um crime ambiental fatal no meu coração, na verdade. Porque é o simples, é o básico. Você pode deixar no carro, pode deixar, poxa, perto da porta que você vai sair na hora de ir para o supermercado. É algo tão banal que quando você coloca no seu dia a dia, ela é muito mais fácil. Pode falar, acho que não sei ver a ordem aqui. Angélica primeiro. Ah, é. Angélica, pode falar. Oi, boa noite. Eu queria até falar referente à função da sacola retornável, né? O que eu vendo, o que eu entrei na Alvorada Empreendedoras é porque eu faço parte ali da, das feiras
E a gente faz as sacolas retornáveis na ONG, no Instituto Multiplicar Amor, com retalhos que transformam. Aí mãos que multiplicam saberes, gerando renda. É um trabalho que a gente desenvolve no Morro da Polícia com economia circular, onde a gente não doa nenhuma alimentação. A gente só troca os alimentos, materiais de limpeza e produtos de higiene pelos resíduos que eles trazem separado de casa. Do plástico, latinha, papel, ou rolinho de papel, tudo separadinho e contado. A gente tem um aplicativo que eles baixam, todos que são atendidos na ONG, e eles a gente vai contando, eles trazem a pontadinha, a gente confere, conta e põe os pontos no aplicativo. E no final do mês eles levam daí, conforme a pontuação deles. Nossa. E se não tiver com a sacola retornável, não leva, porque sacolinha é de plástico, a gente não distribui nada na sacola de plástico, só na retornável mesmo. E é um dos produtos que eu vendo na feira de empreendedores. É a sacola retornável com retalhos de tecidos que a gente ganha de empresas. E aí as costureiras fazem as sacolas retornável, pochetezinha, fazem tudo que é tipo de material. Às vezes a gente tem uma oficina de costura e a gente recebe várias doações de jaquetas, de uniformes de outras empresas, a gente retira o logo, entrega o logo, né, para a empresa, que a gente tem que devolver, retira o logo e aplica um upcycling, aplica outras de retalho de tecido e a gente distribui na comunidade. A gente recebe retalhos de abrigo, a gente faz todos os pedacinhos emenda, depois faz moletom, faz abrigo, calça de abrigo. No verão a gente fez bastante bermudinha, tudo para distribuir, mas tudo com a costura criativa. E aí eu queria deixar, aí quem quiser conhecer o nosso trabalho, entra lá para conhecer o nosso trabalho. Eu acho que a gente conseguiu impactar muito a nossa comunidade, porque hoje são 50 famílias que nem sabiam o que era, se tratava de separar resíduos. Hoje eles fazem isso diariamente, e aí temos os dias certos para a gente receber essa coleta desse material. E engajou muito. E a comunidade toda abraçou, inclusive a nossa comunidade, ela é bem precária, assim, tinha muito foco de lixo. E hoje em dia ela está conseguindo ser uma comunidade bem mais limpa, porque inclusive as crianças que vão para a escola, passam pelos lugares, eles estão vendo, eles vão recolhendo o que eles encontram na rua e passam na ONG e deixam ali na ONG. Ó, o que a gente achou lá, alguém que não mal educado deixou cair no chão. E começam a puxar, seus pais começam a puxar todo mundo que eles veem. E o trabalho começou desenvolvido com a oficina de idosos, que a gente faz com 30 idosos. Que eu comecei com um projeto de extensão do serviço social. Que lindo, parabéns. Muito lindo mesmo. Eu em casa só sacola retornável e acho que minha mãe fica muito grata também de saber que existem pessoas que fazem isso com uniforme, porque o que ela penou para doar o nosso uniforme, porque realmente as pessoas não têm o que fazer, né? E daí você não vai doar para um lugar e para a pessoa utilizar o uniforme, né? Então é muito legal, muito bacana. Parabéns. Acho que a Betânia é a próxima, né? Gabi, eu acho interessante pontuar a importância da diversidade geracional. Então, o seu próprio exemplo é uma coisa muito bacana. Aonde você vai, aonde você está, você vai acabar gerando impacto. Por quê? Porque você tem esse olhar próprio da sua geração, que é aquela geração que eu tenho que ter um propósito, as coisas precisam ter um sentido nessa vida. E à medida que o tempo passa, é essa geração que vai assumir as posições de poder, de tomada de decisão. Então, a gente espera ter tempo hábil para essas mudanças, né, Gabi? Sim. Mas eu vejo de uma maneira muito positiva, né, essa questão da diversidade, está dentro lá do S, né, questão social. Por quê? Porque ela tem essa interação e essa semeadura de ideias.
Imagina o impacto que você gerou com a questão da sacola reciclável, retornável, né? E é só uma coisinha de outras inúmeras que essa geração, né? Estou falando especificamente da sua geração, que é mais jovem do que a minha, traz esse impacto no dia a dia. Para você é óbvio que tem que ser assim, né? Sim, É óbvio. E aí você impacta positivamente. É uma tendência que você traz que para você é natural. E os bons negócios agradecem, né, Gabi? Porque traz exa- credibilidade para sua marca. exatamente. A próxima é a Kikinha. No projeto Isaac, nós recolhemos as tampinhas, os lacres, latinhas e todas esses materiais nós entregamos por uma empresa, perdão, não lembro agora o nome correto. Nós entregamos para essa empresa compra esse material nosso e nós revertemos para pagar o nosso aluguel, que é o aluguel do projeto. E nossas mães atípicas, elas fazem, através de uma empresa de Iperó, que nos doam os tecidos que eles não usam mais, tecidos assim, de fazer estofado, de fazer cadeira, de fazer estofados de carro, etc. e tal. E essas mães, elas geram rendas para elas através das bolsas. Elas fazem bolsas para colocar celular, colocar notebook, colocar água também, e a gente leva direto lá no Sebrae para vender quando a gente tem o café com elas. A Adriana, a Karen, a Bruna, a Natália, elas abrem esse pequeno espaço para a gente vender essas bolsas para ajudar o Projeto Isaac também. O Projeto Isaac trabalha com neurodivergentes e principalmente com autistas. Essa é a geração de renda que a gente proporciona para as nossas mães atípicas também. Muito legal esse trabalho. Eu estou lá há 7 meses e tenho acompanhado de perto isso, e eu sou muito grata à nossa presidente Fernanda por abrir essa oportunidade para todos nós. Parabéns. Muito legal mesmo. Joelma, acho que não quer mais falar. Só um minuto. Olá, Oi. não sei se alguém está me vendo, Tá, eu, estou vendo sim. tá? Porque eu estou num lugar aqui bem reservado. Eu sou Joelma Dantas, eu sou de Alagoas. Eu não tenho uma empresa, eu sou empreendedora individual, tá? Eu monto acessórios, mas eu sou artesã e eu fiz e faço oficinas feitas com garrafa PET. A essas oficinas eu faço vassouras de garrafa PET. Então eu vou vender meu peixe. Quem quiser que eu vá a São Paulo, eu faço a oficina, né? Eu amo o que eu faço. Eu também trabalho em biblioteca. Eu sou Estou como diretora e coordenadora de 2 bibliotecas e quando eu faço atividades como mediação de leitura ou contação de história, eu faço oficinas pedagógicas, criando brinquedos, né, para as crianças com reciclado. Então, o que acontece? Quando eu vou trabalhar uma temática de um livro, eu procuro desenvolver um brinquedo para que essa criança volte, né, para a escola, para suas casas, com a referência, um link, né, entre a leitura e faz uma assimilação, né? Vamos dizer, ele vai ler o livro, mas depois ele vai para casa com a ideia que, partindo daquela leitura, daquele contexto, ele criou um brinquedo ou um jogo. Então, eu faço isso. Então, a minha contribuição para o meio ambiente e para o mundo. Então, quem quiser, depois eu vou postar no grupo uma oficina que eu fiz com senhoras, tudo com vassouras, só vassouras. Tá? E essa vassoura é fácil de fazer, não precisa de maquinário, só preciso de um cabo de madeira, 20 garrafas PET, tá? E 2 pregos pequenos, martelo e tesoura. E um serrote, que qualquer casa tem um serrote, né? Eu acho que a maioria das pessoas
tem o próximo, tem alguém que tem um serrote. E eu amo fazer essa atividade. Tá? Então, estou vendendo o meu peixe. Quem quiser conhecer o meu trabalho, assim, na verdade, eu não cobro nada para isso, mas como é distante, quem quiser pode pagar o transporte e eu vou mostrar isso de bom agrado, né? Que eu acho lindo contribuir. Assim, Deus dá a cada um uma habilidade e é bom que você, com a habilidade que você adquiriu, você pode fazer outras pessoas felizes e contribuir com o meio ambiente e pela construção do lado pessoal e profissional, né? Porque também as vassouras é uma renda. Uma vez eu fiz um monte de vassouras e levei para uma feira de artesanato. E eu encontrei um colega meu que ele olhou para mim tão assustado e ele, sabendo que eu sou professora, ele olhou e disse: Você não precisa disso. Por que que você está vendendo vassoura? Você não precisa disso. Eu digo: Não, eu não estou vendendo a vassoura para um fim lucrativo para mim. É para incentivar outras pessoas a ter a consciência que você pode, através de um produto que você usa, você reciclar e tornar isso como uma renda. Eu voltei para casa abismado, porque ele, como intelectual dele, achar que poderia também, e pode ser uma renda, e por que não? Né? Exato. Então, as pessoas ainda têm, assim, uma ignorância que achar que você trabalhar com uma bolsa reciclada, com brinquedo reciclado, né, para vender numa feira, numa praça, é mendigar alguma coisa. Não, é você fazer um trabalho que às vezes não tem nem a consciência que é social, né? Mas tem uma consciência que você pode transformar aquele material em uma coisa utilizável ou Sim, reutilizável, né? Então, exatamente. estou Parabéns, aqui projeto. pronta. Estou vendendo o peixe. Quem me quiser, é Parabéns. só falar, Gabi, tá? só falando, a gente tem mais 20 minutos de aula, tá? Então, Tá não sei como bom. é que tá a questão do material aí, só pra gente Não, não se só perder faltam no 2 horário. slides. Eu pode ficar tranquila. Beleza. Mas obrigada por me avisar. É, aqui, então, e agora? Né? Falei muito bonito, todo mundo já sabe o que é SG, mas e agora, na prática, o que que a gente deve fazer? Então, no ambiental, medir a água, medir a energia, os resíduos, que é o que vocês já falaram. O que sobra, dá para ver, dá para reciclar, dá para levar para algum outro lugar para gerar mais renda. Então, é simples, é só ter vontade. O social é um pouco mais complexo porque envolve pessoas, mas também é só questão de gestão. Então, conversar com os funcionários, fazer um treinamento, ouvir os clientes, parece, parece bobo, eu vou falar aqui com o meu funcionário, mas eu já sei o que ele vai falar. Não sabe, porque se você soubesse, você não estaria, né, aqui ouvindo essa aula, entendendo exatamente o que que tem que ser feito no SG. E por fim, a governança, organizar processos, criar indicadores, dividir metas e processos, ética. Gente, o mínimo, né? Ter um pouco de ética no trabalho, entender as necessidades de cada um. E agora eu só queria fazer um exercício com vocês, uma atividade bem rapidinha. Pode ser no bloco de notas, quem estiver anotando aí, quiser anotar, mas pensar um pouco no que vocês podem fazer a partir de agora em cada um dos setores, no ambiental, no social e na governança. Quem quiser compartilhar também, daí aqui já fica. Vou deixar uns segundinhos aqui para o pessoal pensar um pouco e daí já finalizo. Eu vou compartilhar, bom, as tomadas de decisões que eu tomo aqui para conseguir contribuir. Igual a Gabi trouxe a questão de palestras, você levar. Normalmente eu dou essas palestras, né? Então vamos dizer assim, eu contribuo com o que eu falo que é o social, me dispondo para dar palestras de combate à violência, ou questões de SG também já dei. Essas frentes, né, mais sociais. E em questão de ambiental, eu tenho essas ações, né, que eu faço através do Semear, que hoje o Semear, a gente fala que eu sou fundadora, mas ele é um projeto, ele é para vir a ser
uma ONG, né, uma OSC, que é esse trabalho com crianças de plantar árvores, né? A Gabi falou, não é só plantar árvores, mas eu tenho no coração esse projeto. Eu fui muito bem orientada, eu fiz SESI. O SESI, ele tem uma pegada muito boa nesse sentido, assim, do, do social, né, do ambiental. É. Então, a Paula trouxe, acho que a Betânia trouxe isso, né, que é a questão de a gente levar para a escola. Eu acho que foi fundamental para a consciência que eu tenho hoje, porque a gente tinha muito isso na escola. Então, eu trouxe, consegui trazer e replicar, né, em ações, para além do só ficar na ideia. Então, é isso. Eu fico disponível também para empresas que têm CIPA, de dar treinamentos de combate, da forma que eu posso, né, gente? Da forma que a gente consegue. Cada um sabe as suas necessidades, aí o que tem disponível, porque tudo envolve, às vezes, caixa, né? Mas nem sempre. A Gabi também trouxe ideias aí. Muitas das meninas trouxeram ideias. Olha lá, a Jaqueline compartilhando aqui que o filho fez SESI, aprendeu muito mais que na vida toda. É muito bom, viu? Eu sou suspeita porque eu sou cesiana a vida inteira. Eu fiz SESI, então eu gostava bastante. Eu acho que eles trazem muito essa consciência que faz muita diferença na vida. Mas essa é a minha contribuição, como é que eu consigo atuar. E apoiando, no caso, o Semear hoje ele apoia outros projetos também, né? Sempre que possível a gente trabalha junto também nessas atividades. Voluntariado eu sempre fiz, desde criança também, tenho uma boa referência em relação a isso na minha família, porque a gente sempre trabalhou bastante. Então, isso a gente carrega também, né? Esse trabalho com crianças. Mas é isso, gente, cada um tem a sua afinidade, né? Com as Sim. suas predileções. Então, aproveita esse momento com aquilo que te atrai, né? Gosta de fazer alguma coisa com criança, na área ambiental, igual a Paulinha trouxe aí, que também trouxe de bagagem de casa. Olha como é importante, né, gente? A gente traz essa referência de casa. Muito importante. Ir, né, pro lado que mais tem afinidade. Às vezes não dá para abraçar tudo, mas abraça alguma coisa. Obrigada pelo seu depoimento. Realmente abraçar alguma coisa, pelo menos já é você dar o primeiro passo, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que entender que os três estão sempre importantes juntos, que sem um deles é um tripé, né? Sem um deles o pé fica bambo, então a gente precisa dos três para continuar. Depois eu leio os comentários, mas eu vou só aqui passando para as fontes, então quem quiser depois saber de onde eu tirei tudo isso e de onde a gente consegue tirar mais informações. Mas, por fim, a sustentabilidade não é o futuro das empresas. Na verdade, ela é a forma como as empresas continuarão existindo. E aqui eu deixo o meu muito obrigada pela aula. Quem quiser, tá o QR Code do meu LinkedIn, tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Muito obrigada, Pamela, por esse momento. Foi fantástico. Gabi, você foi maravilhosa, viu? Tô muito orgulhosa de você. Aceitou o desafio de vir aqui com a gente compartilhar seu conhecimento. Meninas que estão aí em Sorocaba também, bora entrar lá no Comitê de Sustentabilidade com a Gabi também, colocar a mão na massa aí, que é muito importante, tá? A gente precisa de mãos para fazer as coisas acontecerem. Obrigada, meninas. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente tem uns minutinhos aí, mas caso, né, não tenha, Vou parar de compartilhar aqui. a gente encerra. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma contribuição. Posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Oi, Gabi, eu me chamo Nádia Chocaira, eu trabalho com sustentabilidade há 20 anos, sou gestora ambiental também, professora. E gostaria de me juntar e conhecer esse projeto seu que eu trabalho hoje, eu estou trabalhando muito com a bituca de cigarro, que é um produto descontaminado e que eu trabalho com o papel machê dele, que isso aqui é uma peça que foi bituca de cigarro um dia, é o chaveiro do meu carro. E eu gostaria de conhecer esse trabalho. Não sei por onde que eu entro para te conhecer melhor. Que legal. Ô, Nádia, você é de Sorocaba? Eu sou de Sorocaba. Olha que legal. Entra lá no comitê dela. Aí, ó, você já faz uma. É que eu não sei por onde entrar. Eu tenho tanto grupo, menina, que eu me perco em tudo que é Oh, canto. meu Deus. Ô, Rê, eu vi que a Regina tá aí. Ô, Rê, você consegue mandar aqui os links dos comitês? Consigo. Consigo.
Eu trabalho com ESG também, eu faço muitas palestras, muitas dinâmicas, então eu tenho um trabalho muito forte na questão da educação ambiental, né? Então achei bem Nádia, bacana. maravilhosa. Ela faz peças com vidro, gente, derretido. Eu amo o trabalho dessa menina. Ai, quem tá falando aí? Oi! A Kikinha. Ai, Kikinha, tudo bem? Tá a Yayara aqui também, a Yayara acho que já comentou sobre a Bituca aqui, e trabalho com cápsula de café, com vários produtos, eu sou muito ligada na sustentabilidade também, e eu entrei atrasada, mas eu consegui entender mais ou menos a dinâmica. Se vocês me colocarem, eu vou ficar bastante feliz. Bacana. Com certeza. Só para vocês saberem, a gente está aí encabeçando um projeto com a penitenciária aqui de Votorantim para para trazer mais sustentabilidade para dentro da penitenciária, né? Então, a ideia é arrecadar absorventes e fazer um enxoval para os bebês dentro da penitenciária, que eles ficam até 6 meses só com elas, e depois eles são tirados de lá e vão para as famílias ou para lares adotivos, enfim. E essa semana eu vou falar, inclusive, com o diretor da penitenciária para entender melhor quais são as diretrizes para a gente conseguir ajudá-los. Então, quem quiser aí, provavelmente a gente vai bagunçar aí o núcleo todo. A Regina já sabe aí que a gente foi até Campinas falar com o pessoal lá, então a ideia é expandir bastante isso. Então, vocês todos estão convidados. Quem tiver ideias também podem ficar à vontade de trazer, são sempre bem-vindas. Quem não é de Sorocaba também quiser conversar sobre isso, quiser fazer parte do grupo Mulheres do Brasil que esteja aí na sua região e quiser fazer algo sustentável para perto, pode vir falar comigo também, que eu tô super aberta. Legal. Ô, Rê, quer dar uma palavrinha, Rê, nossa Eu líder quero, eu tava aqui, com a tá? câmera desligada, porque, para variar, tinha um prazo aí, tô ouvindo e trabalhando. Mas amei, parabéns, Gabi. Nossa, que aula gostosa de ouvir. E muito interessante, muito interessante. Gostei muito. Não é à toa que Obrigada. você vai fazer mestrado, né? Acho que você tem facilidade de falar claramente, de interagir com as pessoas também. Parabéns, foi muito bom. Obrigada, Rê. Conteúdo, nossa, muito legal a participação das meninas aí. Eu tenho a impressão que eu conheço a Nádia, não sei da onde. Ela estava falando aqui, mas eu acho que eu tenho a impressão que eu a conheço. Nádia, você tá com o microfone fechado. É, ela está com. É, Agora que eu achei, tá ruim aqui eu também acho que eu te conheço, menina. Eu fico louca quando eu quero lembrar de quem bom, daqui a pouco a gente descobre. Menina, só com para a certeza. gente concluir aqui, tem mais alguma pergunta? Porque daí a gente encerra aqui. Se quiser continuar o bate-papo, pode continuar, mas só por uma questão de dinâmica aqui das gravações. Se tem mais alguma pergunta relativa ao tema. Nossa, Pamela, você recebeu o link que você pediu? Na onde? Eu mandei o link, não, os comitês que Ah, você não. pediu. Não, que eu tô no computador, peraí. Ah, Mas foi, tá. foi postado porque já chegou gente no combate, Regina. Ah, tá. Porque eu fiquei na dúvida se eu mandei certo no WhatsApp correto. E eu gostaria só de finalizar que eu pratico a sustentabilidade e ensinei minhas filhas a praticarem também, comprando roupas no brechó. Aí enjoa, vende Olha. e compra outra. Isso é muito legal. Inclusive, coincidentemente, a Betânia me perguntou o nome de um brechó hoje. Nada é por acaso. Bem legal. Então, a Betânia também pratica
essa ação. Isso é Isso muito aí. importante e bom saber, né? Perfeito. Meninas, eu vou encerrar então aqui a gravação, tá bem? Queria agradecer a presença de todas as líderes aí que estiveram com a gente, a Alguém vai Regina, a tirar foto Gabi. aí, gente, para É isso que eu ia registrar? falar. A foto, não sei se alguém vai tirar, só Tirar lembrando. foto aí Sim. para registrar. Ellen, você tá aqui, Ellen? Deixa eu só Todo mundo dizer assinou a aqui. chamada aí, gente? Vou por aqui, sim.